partir de 1º de janeiro, você sabe, o Brasil terá um novo presidente. Estaremos sob nova direção, como a gente costuma dizer, né? A gente passa em frente a um estabelecimento, o estabelecimento comercial continua, às vezes no mesmo ramo, mas as pessoas colocam uma placa, uma faixa, né? Sob nova direção. Bem, na maioria dos casos, realmente muda-se e muda-se para melhor. No caso do Brasil, nós não temos a menor dúvida sobre isso, em vista daquilo que nos trouxe o relatório da equipe de transição. O Brasil passará por mudança e certamente essa mudança será para melhor. Isso nós já vemos agora, com a composição da nova equipe ministerial e com a aprovação da PEC da transição necessária diante do grande desmonte social que nós enfrentamos nos últimos anos. Mas veja, se o Brasil terá um novo presidente e estará sob nova direção, do outro lado, o atual presidente da República não terá mais o foro privilegiado. Esta condição que ele o detém de forma legítima, em vista de que foi eleito, desde 1991. Então, observe, até hoje o presidente da República, né, jamais viveu sem a condição de foro privilegiado. O que é contraditório e curioso, porque ele criticava, mas se beneficiava, eu até queria entender como, desta condição. Talvez porque tramite mais devagar dentro do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, não é nem a questão do Supremo Tribunal Federal propriamente dito, mas é que, como presidente da República, ele conseguiu colocar um Procurador-Geral da República, um PGR, aliado dele, que trabalhava em favor do próprio presidente da República, que em algumas situações, pelo menos daquilo que a gente percebe da mídia, da imprensa, etc., parecia mais atuar como uma defesa, uma linha de defesa do próprio presidente da República. Mas, a partir de 1º de janeiro, ele não terá mais esta condição. Isso significa que muitas de suas ações, seus inquéritos, descerão para a primeira instância. É o caso, pelo menos, de 3. Tá? A primeira delas é que a Polícia Federal já concluiu que o atual presidente da República cometeu o delito de incitação ao crime, ao conclamar a população a não usar máscara durante a pandemia. Bem, este é um aspecto, tem muitos outros, como é o caso, por exemplo, suspeita-se de prevaricação, suspeita-se também de que ele tenha endossado uma política ineficiente e ineficaz durante a pandemia. Não é somente essa questão de ser contra máscara, promover aglomeração, mas ele realmente acreditou, junto àqueles que estavam com ele e que formavam o que passou a se chamar de Gabinete Secreto do Ministério da Saúde, que prescrevia medicamentos ineficientes e ineficazes e propalava uma tal de imunidade de rebanho, que isso nem é a forma correta de dizer quando a gente fala de seres humanos, porque a forma correta é uma imunidade coletiva, o que ainda existe para casos de vírus. Mas há uma segunda questão, também grave, é que o presidente associou, isso também a Polícia Federal já está trabalhando nisso, o presidente da República associou a vacinação contra a Covid-19 à contaminação pelo vírus do HIV. Veja você, né? Como se as pessoas que se vacinassem contraíssem o HIV/AIDS. Bem, isso está aí e deve descer para a primeira instância. E tem uma terceira coisa que deve descer imediatamente para a primeira instância, que é a possível interferência do presidente da República na Polícia Federal. Lembra? Foi seu ex-ministro, o superministro da Justiça, que o acusou disso, o Sérgio Moro, que agora voltou a ser um aliado de primeira hora do presidente da República. Pois é, essa questão deve descer também para a primeira instância. E é aquilo que tramita dentro do Supremo. Os atos antidemocráticos e as fake news, tá? O gabinete do ódio e etc. Pois bem, veremos como o presidente reagirá
tudo isso que deve tramitar na justiça comum contra ele. Será interessante ver a sua reação em vista daquilo que ele mesmo fez, falou, praticou e a forma como ele tem agido desde que perdeu a eleição para o presidente Lula. Então, 1º de janeiro, Lula subindo a rampa, presidente da República, e o atual presidente da República sem foro privilegiado, sem proteção dos órgãos de Estado que, aparentemente, alguns aparelhados por ele. Tá bom? Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar.